Sejam bem-vindos novamente ao programa Vida Reformada. Esse programa é uma iniciativa da Igreja Batista Reformada de Brasília. Estamos aqui na QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF Distrito Federal. Venha nos fazer uma visita. O culto principal é domingo à noite, mas nós temos programação domingo às 9 e às 19, terça, culto de oração e exposição, sábado, programação com jovens. Meu querido, é muito bom ter você aqui no nosso canal. Quero te pedir um favorzão. Se inscreva aí, dê um like nesse vídeo, ative o sino por gentileza e divulgue, por favor, o programa Vida Reformada, tá bom? Vamos em frente e hoje nós vamos tratar do cristão e os desafios culturais. Tem umas coisas muito importantes para falar para você nessa hora. Mas antes disso, vamos ficar com uma canção. Vamos ficar com Carlinhos Veiga. Ele esteve aqui conosco há um tempo atrás e eu queria que vocês acompanhassem essa musicalidade agora, tá bom? Já já estamos de volta. Nos dias de tua angústia não te abandonei, vim te consolar. Nos dias de teus medos não me escondi, vim te encontrar. Nos dias de pobrezas não me esqueci, vim te fartar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Nos dias de clausuras não me recolhi, vim te visitar. Nos dias de doenças não te desprezei, vim te curar. Nos dias de teus lutos não te esqueci, vim te alentar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20
20 vezes vim e ainda virei. Pois 22.020 vezes ainda virei. Você acabou de ver e ouvir uma linda canção com Carlinhos Veiga. E voltando ao programa, quero dar as boas-vindas aos que estão chegando agora. Pegou aí no meio do caminho. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. O canal da TV Reformada é um canal da Igreja Batista Reformada de Brasília. Nós estamos aí em vários países, alcançamos mais de 20 países aí, para a glória de Deus, cumprindo a nossa missão. E hoje no programa Vida Reformada, que acontece toda quarta-feira, hoje nós vamos falar sobre o cristão e os desafios culturais. Olha aí, a primeira pergunta que eu quero responder é: o que é igreja? No século XVI foi apresentado um novo conceito de igreja. Um conceito mais bibliocêntrico. É uma comunhão dos santos, uma comunhão do povo regenerado pelo mérito de Jesus Cristo. É uma assembleia de pessoas regeneradas por Cristo. Ela se manifesta visivelmente, mas existe de modo geral e invisível. A igreja é o povo de Deus reunido. A igreja tem como fundamento o próprio Senhor Jesus, aquele que acrescenta os que vão sendo salvos, como acontecia na igreja primitiva, em Atos 2,47. Segunda pergunta que eu quero responder é: o que é a sociedade? Bom, a sociedade é um conjunto de indivíduos que partilham a cultura com as suas maneiras de estar na vida e os seus fins, e que interagem entre si para formar uma comunidade. Bom, esse é um conceito amplo de sociedade. Mas a gente sabe que a sociedade é fruto da criação. E com o passar do tempo, com os efeitos do pecado de Adão, a sociedade foi tomando várias formas, aderindo e se conformando a uma série de culturas, fruto do pecado de Adão. E, por outro lado, nós temos na sociedade também as marcas de um Deus que age de modo comum. Nós temos um Deus gracioso e a gente tem contato com essa graça especial do Senhor através das Escrituras Sagradas, que nos apresenta um homem com a necessidade de ser regenerado por conta do pecado de Adão, mas esse Deus se apresenta também na sociedade de modo comum, uma graça chamada graça comum. Então, aí nós encontramos nessa amplitude o cuidado de Deus também. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo é graça comum. A gente tem que tomar cuidado, porque a cultura, ela pode ter a graça comum do Senhor, mas por conta do pecado de Adão, ela pode ter sido infectada em muitos dos seus aspectos. Tá bom? O que é cultura? Bom, Deus nos criou e tudo que o homem criado faz é cultura. Deus nos criou para criar uma cultura de espalhar a imagem dele na vida. O propósito da criação é que essa cultura, que tudo o que fizéssemos na vida tivesse um fim. O fim era a glória de Deus. Quando Cristo vem como segundo Adão e nos resgata, o fim do resgate de Cristo é também a glória divina. Então, cultura é o que a sociedade fez com a criação de Deus. É os resultados, é o produto. Cultura é o serviço a Deus na nossa vida, como diz o Henry Van Til. Se uma sociedade adora ídolos, deuses falsos, então essa adoração irá governar a cultura dessa sociedade. Se uma sociedade adora a Deus, essa adoração influenciará sua cultura, ou seja, aquilo que ela faz. Culturas
podem negar ao Senhor, porque elas revelam a queda inicial. O propósito original de Deus é encher o mundo com uma cultura humana que o glorifique. Ser eticamente bom não significa que a cultura é boa, essa é a armadilha. Por quê? Porque tanto os homens bons moralmente e os homens moralmente falidos, ambos precisam da glória de Deus através de Jesus Cristo, porque ambos estão condenados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque uma cultura aparentemente boa, ela está podre se ela não estiver baseada no senhorio de Cristo Jesus. O Evangelho é o centro dessa formação que visa a glória de Deus na vida, no mundo. É a mensagem que avisa de uma ira vindoura do futuro e também de um reino presente, aquilo que você faz na sociedade, na sua profissão, na sua escola e na sua vida. A cultura ela é um pouco ambígua, porque ela tem uma mistura de pecado, ela tem graça comum do Senhor, a mistura de bem, de retidão, de amor, de ódio. E nossa cultura, ela nitidamente expressa um culto a Deus ou aos ídolos. Tá ok? Bom, o meu objetivo com você hoje, citando Timothy Keller, é nos ajudar, eu quero ajudar você nesse programa a lidar com o processo cultural, mas buscando uma centralidade no Evangelho de Jesus Cristo. E algumas coisas, algumas máximas são muito importantes aqui para nós considerarmos. Nós temos, em primeiro lugar, em algum momento, o cristão vai ser contra o mundo. Ele vai ser contra o sistema que impera no mundo. Mas em algum momento você vai encontrar a graça comum do Senhor na cultura. Então nem sempre nós vamos bater de frente com a cultura. Na maioria das vezes, quando nós identificamos os efeitos do pecado na cultura, nós batemos de frente com ela. Nós somos mais contraculturais. Por outro lado, nós não somos daqueles que vamos identificar Deus em tudo, como a teologia liberal faz. É quase que um panteísmo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. E a teologia liberal negligencia o quê? A doutrina bíblica do pecado. Então começa a achar Deus em tudo. Daquele tipo que, ao invés de colocar um hino cristão, coloca a música do Renato Russo lá na ceia do Senhor. Daqui a pouco está colocando a música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque começa a identificar Deus em tudo, tudo em Deus. Então tome cuidado, porque embora a gente encontre a graça comum de Deus na vida, na cultura, a gente vai encontrar na cultura os efeitos danosos da queda de Adão. Terceiro lugar, a nossa relação é entender que Cristo é o superior que se relaciona com as coisas inferiores. Em quarto, vivemos em todas as esferas debaixo da soberania divina. Aqui é uma contribuição bem neocalvinista, né? Uma posição mais do Hermann Doibert, né? A soberania das esferas, o Deus soberano e as esferas aqui embaixo. Esfera da família, do Estado, as esferas institucionais. Deus está acima de todas as esferas. E nós, como cristãos, em último lugar, vivemos na cultura para a glória do Senhor. Em algum momento nós vamos ter que ser mais contraculturais, em outro momento nós vamos identificar uma graça comum na cultura, sempre colocamos Cristo superior a tudo e a todos, o Deus soberano vivendo sobre todas as esferas, sob e sobre todas as esferas, e nós como cristãos, com qual atitude que viveremos? Às vezes sendo contraculturais, em outros momentos encontrando Deus na cultura, em outros momentos tendo que transformar a cultura e sempre pregando o Evangelho. Porque Deus
não pode ser conhecido completamente através somente da sua revelação natural ou da sua manifestação com graça comum. Nós precisamos conhecer um aspecto profundo, mais intimista de Deus através da palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a nossa redenção. A fé não vem por outro meio. A fé não vem por um contato com um Deus que se manifesta de modo gracioso e comum na sociedade. A fé verdadeira vem através de um aspecto especial. Eu encontro Cristo na palavra. Cristo é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não adianta você ir para a cachoeira e querer... Dudu, você olha a cachoeira e diz, não, realmente, a graça do Senhor, os céus revelam a glória de Deus, as coisas criadas revelam sim, mas elas são insuficientes para revelar a redenção em Cristo Jesus. Por isso que Deus se manifesta de modo especial através da sua palavra. A palavra escrita, encarnada, o próprio Cristo, e pregada, tem o poder de te levar para uma dimensão mais profunda, que é a dimensão de ter um encontro com o Senhor. E você só vai conseguir isso por intermédio do Filho, da palavra encarnada, por intermédio da palavra pregada. Não tem como fugir disso. Então, o processo cultural envolve a pregação do Evangelho. Não pressuponha que as pessoas conheçam a Cristo simplesmente pelo fato de você identificar algum aspecto do Senhor na cultura, na sociedade, na vida. Você precisa pregar o Evangelho para elas. Às vezes algumas pessoas possuem traços de moralidade cristã, mas elas precisam do Evangelho, elas precisam ser apartadas da ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre todos nós. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então você precisa pregar o Evangelho, para que essa pessoa viva de fato para a glória de Deus. Assim como um dia o Evangelho foi pregado para você e você hoje vive, tudo que você faz, você visa glorificar o Senhor. E esse texto de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, ele é o resumo dos preceitos afirmados nessa carta sobre a prática da vida. Era a prática de Adão, quebrada pelo pecado, Gênesis 2,17. Não coma, se você comer você vai morrer. Mas através do filho que esmagou a cabeça da serpente, o prometido lá em Gênesis 3,15, nós passamos a viver, a respirar de novo a dimensão da glória de Deus. A nossa vida agora começou a respirar e a ser transformada e reiterada aos termos da aliança e da imagem do Senhor Jesus. Então, como você vai viver nessa cultura? Vivendo para a glória de Deus. E não deixando de pregar o Evangelho de forma alguma. Embora as pessoas sejam boas moralmente, elas estão condenadas ao inferno. A cultura é enganosa, porque a cultura apresenta traços religiosos de pessoas boas que se auto-justificam diante da sua bondade. E você olha para o seu chefe, para o seu patrão e diz, pô, esse cara é muito bom, esse cara acho que não precisa nem ser crente, ele já é muito bom. Mas a bondade de ninguém salva. Tome cuidado com o seu envolvimento cultural. Não creia que tudo que está na cultura é bom. Você pode encontrar Deus na cultura? Pode. Mas você vai ter que ser contracultural, porque você vai encontrar os efeitos do pecado na cultura. Você vai ter que trabalhar de forma a pregar e a viver o Evangelho para que algum aspecto da cultura que está ao seu redor seja transformado. E sempre, nunca deixe de pregar o Evangelho, pressupondo que as pessoas são salvas simplesmente pelo fato delas viverem num processo cultural de bondade e de se lembrarem e de parecerem ou lembrarem de alguma forma com aspectos da palavra de Deus. Elas precisam do Evangelho assim como eu e você precisamos. Bom, viver nesse processo é um desafio, porque requer que você consiga discernir bem e
discernir bem os processos culturais e sempre e nunca, sempre pregar o Evangelho e nunca deixar de pregar o Evangelho. Essa é uma realidade de envolvimento cultural. O cuidado que você tem que ter, os extremos de não colocar... os extremos é você querer tirar Deus da vida, da cultura, colocar Deus só no campo privado. E o outro extremo é você achar que Deus não esteja na cultura. E por outro lado, por identificar Deus na cultura, você deixa de pregar o Evangelho a uma cultura caída. Uma cultura que é fruto da queda de Adão. Então, esse é um processo um pouco difícil, mas é por aí que a gente caminha. É um equilíbrio. O Evangelho sempre vai ser o centro. Repetindo, no momento você vai ser contracultural, porque a cultura contém efeitos da queda. Em algum momento você vai encontrar o Deus na cultura porque Deus age de modo gracioso, de modo comum. Em outros momentos você vai ter que trabalhar pela pregação do Evangelho, transformar a cultura. E sempre, na verdade, a pregação do Evangelho vai ter que ser prioridade na sua vida. Porque embora Deus se manifeste na cultura, Deus precisa se manifestar de modo especial na vida daquelas pessoas. A pregação do Evangelho é esse modo especial de manifestação, de apresentação divina, para que as pessoas saibam que elas estão condenadas e que elas precisam de Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que esse programa possa estar te auxiliando a trabalhar num contexto universitário, um contexto profissional, na sua família, criação de filhos, e assim por diante. Gente, fico por aqui. Sua participação. Se inscreva aí no nosso canal, deixa um like no vídeo. Espero você na Igreja Batista Reformada de Brasília, QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Fique com Deus. Tchau, tchau.